alguns locais onde a situação é muito triste. A mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, ela é um pouquinho delicada. Não chega a ser nada de polêmico, mas também não é o leitinho, né, que Paulo fala. Uma mensagem um pouco mais sólida, e o título, então, é Banana Amassada com Aveia. Eu não gosto muito de banana como sabor, né? Eu acho que onde coloca banana só fica com gosto de banana. Suco multivitamina, para mim, eu não gosto muito. Mas, pela manhã, rigoroso ali, religioso quase, eu como banana amassada com aveia, consigo. E o sermão, então, se trata de duas características que os cristãos sinceros se devem de ter. Evidentemente, que é o amor, né? E padecer com paciência. Então, gostaria primeiro de iniciar com uma pequena citação de um livro que eu gosto muito, que trata do discurso da montanha. Comentando, então, Mateus 5,44, né? Amem os seus inimigos. O autor nos diz que mesmo os pecadores cujo coração não se ache inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade. Quanto devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para com o ingrato e mau, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celestial, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Então, amar quem é gentil, amar membro da família, amar os membros da igreja, isso eu não devo nem mencionar, que é a vossa obrigação. Obrigação, assim, moral. Deus não vos obriga a fazer nada, mas também não obriga a entrar no céu. Então, amar as pessoas que nos amam é algo que é obrigatório. E amar quem não merece? E amar quem não pediu amor? Perdoar quem não pediu perdão? Perdoar quem não quer perdão? E repete a mesma coisa 1000 vezes. Não é mais ou menos um esquema da nossa caminhada cristã? Saber o certo, mas fazer o errado? Paulo lá falou, né? Um dos maiores apóstolos, escreveu aí uma pancada de livro na Bíblia. Né? O bem que eu gostaria de fazer, isso não faço. Agora o mal, que eu sei que é errado, que eu já experimentei que é errado, que eu fiz, quebrei a cara, desculpem o palavreado, esse é o que eu gosto de fazer, infelizmente. Então vocês acham que amar é fácil? Alguns casais aqui podem responder, amar é fácil? É trabalho duro, é difícil. Não tem ninguém aqui que seja igual ao outro. Né? Mesmo pessoas que têm um temperamento mais ou menos igual, elas vão manifestar aquilo de maneiras diferentes. Elas vão usar palavras diferentes para se exprimir. Não é? Então, amar é um processo longo, demorado, fastidioso, mas que vale a pena, que compensa, porque a outra opção é o ódio, não é? E isso a gente sabe onde que o ódio leva. Eu tenho uma pequena história que eu gosto de contar. Vocês estão longe da minha casa, então é uma pessoa da minha família, que é muito cara para mim, uma pessoa muito, muito gentil, mas que tem um probleminha com amar. Ela tem uns toques, sofreu também um pouco na vida, né? Separada, mora longe dos filhos, né? Ela se sente um pouquinho bloqueada nessa questão do amor. E ela tem uma maneira diferente de expressar o amor, de pedir perdão. Ela não é verbal, não fala. Mas a gente percebe que ela sente muito. Né? Agora, o erro dela nos é visível. Né? Ela me ataca, eu consigo perceber o erro dela. E o orgulho? E a mentira? Né? E o orgulho espiritual? Esses não se veem. Então, da mesma maneira que eu tenho os meus pecados, vocês têm os seus, o pastor também tem os dele. Cada um tem seus defeitos. E como nós não lemos no coração, nós nos devemos de perdoar a todos, sem condição. Porque se vocês começam a colocar uma condição no perdão, Deus também vai colocar uma condição no perdão de vocês. E eu não quero ter condição para o meu perdão. A graça, ela vem de graça. Vem de Deus, mas vem de graça. Ela é dada. Então nós temos que nos dar também. Mateus 19, 5-8. Esse é o primeiro verso de hoje. Eu tenho muito verso, porque tem que fundamentar bem na Bíblia, né? Para mim, esse sermão tem que ser bíblico. Mateus 19, 5-8. E quem achar, tiver uma voz bem forte aí, pode ler. Levantar e ler para mim, por favor. Mateus 19, 5-8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia.
Alguém pode ler para mim ou eu leio daqui mesmo? Vou ler então. 5-8. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Senhor ajuntou, nenhum homem separe. E os fariseus disseram-lhe, então por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? Verso 8, que é o mais importante. Disse-lhes Jesus, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. Então, as condições para repudiar uma esposa era, evidentemente, o adultério. Mas o que Jesus vem trazer para a gente no Novo Testamento? Mesmo em caso de adultério, o plano de Deus é que um esposo ficasse com a sua esposa. E isso não é fácil de a gente escutar. Não é. Porque o adultério, o que implica? Traição, anos aparentemente jogados no lixo. Não é? Algo que é imperdoável. Só que existe algum pecado imperdoável, irmãos? Ou muito pelo contrário, ninguém foi tão longe que não possa ser resgatado pela graça de Deus. Então, o que Jesus fala é, na lei, o que está escrito ali é vocês podem repudiar. Agora, não foi assim desde o princípio e a lei apareceu por causa da dureza dos vossos corações. Isso foi meu irmão que me falou, ele é casado, eu ainda não. Falando, escolha bem a sua esposa, porque o que Jesus espera é que você perdoe todos os erros dela, tal como ela perdoe os seus. Isso é uma escolha difícil da gente fazer. Eu tenho 4 nomes aqui que eu vou citar. Se vocês acharem o que eles têm de comum, eu dou um brinde. Mas vocês não vão achar. Kevin Wilkins, Jerome Williams, Mick McGoldrick e Bill Wagoner. Esses 4 homens são pais de família que tiveram os filhos e filhas brutalmente assassinados. Sabe o que eles têm de comum? Eles perdoaram. Perdoaram os assassinos. Kevin Williams foi um furto de KFC. O indivíduo roubou o KFC, pegou ali $100 e no que estava saindo, alguém da cozinha deu um grito. Oh, covarde! Ele virou, matou a menina que estava no caixa, filha dele. Jerome Williams, esse é pesado. Filha de 9 anos que foi molestada e depois estrangulada. Mick McGoldrick, o filho que dirigia um táxi, também foi assassinado. E Bill Wagner, uma filha de 10 anos. O que tem de mais difícil para um pai do que perder sua filhinha de 10 anos? Que não teve oportunidade de crescer na vida, de encontrar o amor, de ter um filho, de se casar. E sabe o que esse homem falou? Eu não te detesto, para o assassino. Eu te guardo no meu coração e espero que você encontre Deus e encontre aquilo que eu encontrei. Olha o testemunho. Qual o maior testemunho? Alguém que vai ver seu pai, pai, muito obrigado, você foi um pai muito bom, eu te amo. Ou alguém que perdoa o assassino de sua filha de 10 anos. Então, aquele que se decide a entrar no caminho do cristianismo, o caminho trilhar, não é aquela historinha, né? Eu ando na praia sozinho, quando olho para trás tem 2 marcas de passos. Nós temos que passar aquilo que Jesus passou. Que maior traição do que ser assassinado pelos seus, aquele que ele veio salvar? Fácil de amar não é. Segundo verso é 1 João 3, 18 e 19. João 3, 18 Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade e asseguremos os nossos corações diante dele. Falar da boca para fora basicamente não serve de muita coisa. Não é? Você fala, eu amo a minha esposa, mas você está vendo outras, você bate nela, infelizmente a sua palavra não vale de nada. Agora, onde estão os atos, a palavra lhe serve para confirmar. Não é? Então é difícil amar. É difícil amar. Vemos que amar os irmãos já é difícil, amar os inimigos, amar aqueles que Deus espera de nós, o nosso próximo, já é muito, muito mais difícil. Agora nós passamos para a segunda característica do cristão sincero, do cristão verdadeiro, que busca, que não é perfeito, ninguém é, mas que está buscando, né, ser transformado à imagem expressa de Cristo. E é o sofrimento.
Quem é que acha que a gente veio nessa terra para sofrer? Levanta a mão. Ninguém? Espero convencer vocês que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 versos. Primeiro Romanos 8, 17, 18, 22. Agora, só para já avisar desde o início, né, o sofrimento daqui não é em nada comparado à glória do céu. Não é? Se eu dou um peteleco na criancinha ali e depois dou um sorvete para ele, eu acho que ele esquece o peteleco bem rápido. Não é? Então, é óbvio, vocês sabem, os pais aqui, que o sofrimento de vez em quando para uma criança é muito benéfico. Eu apanhei quando era criança, graças a Deus. Né? Senão, eu era muito bagunceiro, hoje eu estaria muito provavelmente do outro lado da estrada, né, da vida. Romanos 8, 17, 18 e 22. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se sofremos juntos, seremos também glorificados juntos. Então todo mundo quer as glórias, todo mundo quer a coroa, todo mundo quer as asas para voar no céu, e o sofrimento aqui na terra a gente esquece de que tem que mandar, sem pensar duas vezes. Né? Verso 22 nos diz então: porque nós sabemos que toda a criação geme em uníssono, sofre dores de parto até agora. E não somos só nós que estamos sofrendo. Né? Quando a gente chegou aqui na cidade semana passada, tinha um cachorro com a tampa da cabeça levantada, solta, um machucado horroroso. Então, assim, toda a criação, mesmo a que não pecou, mesmo a que não caiu, que nem tem como pecar, está sofrendo, está padecendo dor, fome, frio. Nós temos uma situação privilegiada. Privilegiada porque a cruz é leve. Mas tem uma cruz. Se você não está carregando a cruz, irmão, ache uma. O meu jugo é leve, mas é um jugo mesmo assim. Então, um sermão bom é aquele que o pregador conhece do assunto. E eu me orgulho de duas coisas. Primeiro, de conhecer o Senhor, né? Jeremias 9, 24. Segundo, de conhecer também um pouquinho do sofrimento. Jesus, ele foi um homem de dores, um homem que padeceu, um homem que apanhou muito, que sofreu, que se renegou. O que Jesus fez é como se eu pego o pastor inteligente, suas aulas de psicanálise, reduzo ele a uma formiga, onde a única comunicação que ele vai ter são dois cheiros, um para comida e o outro para fugir. Que a formiga se comunica por cheiro, né, feromônios. Aí o pastor está ali preso naquela formiguinha, querendo ensinar para as formigas, mas não pode atravessar a rua, que tem um carro, e tudo que ele pode falar é comida, fugir. Se reduziu tanto, sofreu humilhação, para que nós pudéssemos vencer, nos salvar. E é uma coisa, um mistério, eu não entendo. Se alguém aqui entende isso, me ensina, por favor, porque o mistério do amor de Deus, isso aí nós vamos estudar, imagino, creio eu, pela eternidade. Não tem explicação, não tem. Veio, morreu para nos salvar. E mesmo assim a gente ainda cospe no rosto dele. Mesmo assim a gente dá um mau testemunho. Nós temos orgulho no coração. É uma coisa triste, óbvio, mas que tem que nos motivar. Não é abandonar os braços, mas eu sou ruim e pronto. Sim, mas é o Espírito em nós que realiza as boas coisas. O Espírito que realiza tanto o querer, que faz tanto querer como realizar. Então nós devemos abrir o nosso coração e deixar que o Espírito nos transforme, para que dessa maneira nós possamos ser justos, sermos bons e transmitirmos amor às pessoas. O que falta no mundo, irmãos, é amor. Visitei nas últimas férias um médico lá em Francisco Beltrão, Verê. Cidade pequenininha, perto de Francisco Beltrão. E me falou que ele trabalhou no Amazonas. 3, 4 anos, e a história que ele me contou é que para ser missionário não precisa sair do Brasil, não. Dá um pulinho lá no Amazonas. Povo que carece de tudo, que não tem nada, lá a terra não é fértil, né, porque a chuva vai varrendo muito os nutrientes. E ele me disse que nos rios é normal você ter barcas onde as menininhas de 6, 7, 8, 9, 10 anos atravessam o rio, vão para as barcas, né, onde estão os caminhoneiros que estão atravessando, e depois voltam para a beira do rio. E quem que está na beira do rio esperando o dinheiro? O pai? A mãe? O tio? Falta de amor. Guerra de drogas, falta de amor. Traição, falta de amor. 50% dos casamentos hoje estão terminando em divórcio antes dos 5 anos. Falta
de amor. Pobreza, aqui no sul não tem muito, graças a Deus. Mas no resto do mundo tem. Falta de amor. Como que você pode subir num jatinho privado, né? Gastar ali 30 mil de combustível, enquanto tem gente que não sabe ler. Tem crianças que não têm água para tomar, não tem um caderno, não sabe o que é um lápis. Não comeu um tomate na vida. Né? Falta de amor. Falta de amor é o que nos falta também, infelizmente. 2 Timóteo 3,12, já estou encaminhando para o final. Timóteo 3,12. Estou em 1 Timóteo, irmãos, misericórdia. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que querem viver piedosamente em Jesus Cristo sofrerão perseguição. 1 João 4,5 nos fala que do mundo são, por isso do mundo falam e o mundo os ouve. Se nós não somos do mundo, não vamos falar do mundo, o mundo não vai nos ouvir. Eu não estou falando para o mundo aqui. Agora, se eu for falar para o mundo, vocês vão me falar, você é louco? Perdoar sua esposa te trair, eu tenho que dar um tiro nela. Né? Mas, irmãos, nós somos sacerdócio separado. Sacerdócio, não somos do mundo. Estamos no mundo, temos que estar presentes no mundo. Né? De que serve o sal, se ele está num quarto e a comida está no outro quarto? Nós temos que estar no mundo sem sermos do mundo, influenciando da melhor maneira possível, pregando o evangelho da maneira mais atrativa, mais adaptada para as pessoas. Não é o que Jesus fazia? Com cada parábola era ali, direcionada. Parábola dos peixes para o pescador, parábola do semeador para quem trabalhava na agricultura, palavra dos denários para quem mexia com dinheiro. Então Jesus embelezava o evangelho. E é impossível vocês embelezarem demais o evangelho. É a coisa mais maravilhosa que existe. A força de Deus se manifesta o melhor quando ela transforma um pecador. Fazer milagre até o diabo faz. Não faz cair fogo do céu? Não cura a gente? Não amarra uma pessoa com a outra? Porque senão não teria esse papelzinho, né? Amarro búzios, né? Até o diabo faz milagre. Agora, transformar um assassino num pastor, transformar um drogado num enfermeiro, transformar um mentiroso em alguém que se dedica para salvar os outros, isso é o verdadeiro poder de Deus. Estava assistindo um vídeo, eu e o Gabriel, ontem, de um pastor contando que em 1990 e alguma coisa, depois do genocídio de Ruanda, para aqueles que não se enteraram disso, os negros da palma da mão branca decidiram matar os negros da palma da mão escura, ou o inverso. Pouco importa, racismo. Em um período de 2 meses, milhares de pessoas morreram, sangue correndo nas ruas. Só que eles não tinham arma, então era na facada, no machado, na pedrada. Foi horrível, terrível. E uma esposa foi atacada, ela com a sua família, o marido dela foi assassinado na frente dos seus olhos, e ela foi deixada por morta. Né? Cortou a mão aqui assim, a cabeça rachou daqui até aqui em cima. O que essa mulher fez? Ela se dedicou, depois da guerra, criaram presídios, colocou todos os prisioneiros de guerra dentro dos presídios. O que essa senhora fez? Em vez de afundar no álcool para esquecer, em vez de querer se vingar dos assassinos, ela se dedicou a dar estudos bíblicos, a levar cobertas, levar uma comidinha um pouquinho mais gostosa, né, que lá estavam comendo, passando a pão e água, a conversar com essas pessoas. E um belo dia, um jovem caiu de joelhos do lado dela, chorando e pranteando. Senhora, lembra de mim? Ela, eu gostaria de poder me esquecer. É um jovem que, aos seus 20 anos, deu então a machadada na cabeça do seu esposo na frente dela. E ela viu com seus próprios olhos a vida fugir do corpo do homem que ela mais amava. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela esperou ele sair da cadeia, ela adotou esse menino, colocou dentro de casa. Está lá a foto para mostrar. Então, eu espero, irmãos, que eu, em primeiro lugar, né, tomo como minhas palavras de Paulo, dos pecadores do qual eu sou o pior. Eu espero um dia chegar nesse ponto. Acho que eu ainda não estou lá, por isso que eu estou vivo ainda. Se eu tivesse chegado nesse ponto, ele já teria me deixado descansar. Mas é um trabalho de toda uma vida. E vocês também. O amor de Cristo é um amor que não conhece limites. É um amor insondável, é um amor infinito. É um amor que não tem condição. Nós temos aí, peço que o Harrison me lembre, é um amor filéu entre irmãos, eros entre homem e mulher e ágape, que é o amor de Deus.
Não é? Eros, todo mundo tem, até quem não precisa ter, né? Filéu, todo mundo também tem. Um amigo bom, o outro a gente sempre tem. Agora é o ágape que Deus pede. O amor de Deus é o ágape. Então, em resumo, nós temos dificuldade com o Evangelho. Isso se resume em 3 R's. Reconhecer a bênção, tanto quanto o Evangelho. Às vezes a bênção pode vir sobre na forma de um não, um concurso que não passou, o carro que bateu, né? Essa pode ser uma bênção, nós temos que reconhecer. Segundo, receber. Nós temos que aceitar a bênção de Deus, pedi-la e aceitá-la, que vem de graça a bênção. Evitar aqui de pensar que alguém, porque recebeu uma bênção, é melhor do que o outro. Muito pelo contrário. Às vezes, justamente, a gente está precisando da bênção material para que a nossa fé se fortaleça. Deus quer que a nossa fé se fortaleça sem a bênção material. E a terceira dificuldade que nós temos é de repetir. Ninguém é abençoado para que a bênção termine ali. É o mar morto, recebe a água e não divide com ninguém. Morreu, literalmente, né? Concentradíssimo em sal. Então nós temos que repetir o Evangelho, repetir o amor que nós ganhamos de Deus, repetir o perdão, repetir as bênçãos, que sejam materiais, que sejam a oração, que seja o seu tempo, nada de mais precioso do que o tempo. Muita gente acaba, não, mas eu já dou aqui R$500 por mês para a Cruz Vermelha. Mas não passa tempo com a família, não passa tempo com o pobre que está do lado dele. Com o estudante que está ali precisando de uma orientação. Com alguém que necessita de um pouco de amor. Um filho que não teve pai, por exemplo. Muitos homens são pais de filhos que não são genéticos. Às vezes, muito melhor pai do que se fosse genético. Nós temos, então, irmãos, que perdoar sem condição. Amar com atos, não somente com a boca. Suportar as provações com paciência. Mas tem de bom ânimo, porque Josué 1,9 nos diz: não vos enviei eu. Ser forte e corajoso, não te amedrontes, porque o Senhor teu Deus está contigo. Fazer uma pequena oração? Oremos. De pé, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque estamos reunidos, Senhor, para te louvar, te adorar, engrandecer o teu santo nome. Senhor, que o teu Santo Espírito acompanhe cada um de nós e continue nos transformando, Senhor, de glória em glória, até o breve dia onde Jesus voltará nas nuvens dos céus. Senhor, esperamos, claro, que o Senhor esteja conosco. Sem a tua presença, Senhor, somos pior do que nada. Necessitamos, Senhor, dos teus santos anjos, que eles nos livrem, Senhor, do mal, que eles nos deem as palavras corretas para testemunhar, que eles nos conduzam, Senhor, às casas dos teus filhinhos, que infelizmente estão longe de ti. Senhor, que nós sejamos o sal desse mundo, um sal puro, mas que se mistura com a comida, Senhor, que dá gosto, Senhor, e que transforma a vida daqueles que entrarem em contato conosco. Que cada um dos teus filhinhos, Senhor, hoje volte com anjos poderosíssimos para a sua casa, que nós sejamos circundados do teu santo poder, e que o mal, Senhor, não tome raiz em nossos corações. Perdoe-nos, Senhor, pois somos insuficientes, pecadores, cegos, pobres, nus, mas em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Nos acompanhe, nos transforme. Em nome do Teu Filho Santo Jesus, nós te pedimos, com humildade, mas com a ousadia de saber que temos um advogado junto ao Pai e que Ele é digno para nos defender. Em nome de Jesus.